Fala, meus amigos, tudo bem? Esse vídeo aqui vai ser sobre a lista semanal de ações, que é o novo serviço do canal Milhão, que eu tenho divulgado nos nossos últimos vídeos. Seria um vídeo privado destinado a apenas os nossos clientes atuais, porém, como cada dia estão chegando mais clientes, e certamente esses clientes querem saber mais detalhes a respeito das nossas estratégias e dos formatos que nós utilizamos em cada semana, resolvi fazer um vídeo público então para deixar de modo aberto no canal Milhão. Aliás, eu peço para que você se inscreva no canal se você gosta de Bolsa de Valores e entendam que a pegada do canal Milhão é lucro no curto e no médio prazo, numa modalidade de investimento que se chama Swing Trade. Sejam muito bem-vindos. Bom, meus amigos, nos últimos dias, nas últimas semanas, nós anotamos algumas dúvidas dos nossos clientes e nós queremos elucidá-las nesse vídeo aqui, principalmente falando de estrutura de estratégia, falando da relação risco-retorno, ou seja, preço-alvo, preços-alvo versus stop-loss, e também quero aproveitar o vídeo para apresentar-lhes 4 exemplos práticos de estratégias de ponta comprada e ponta vendida, 2 delas que dispararam e 2 delas que não dispararam. Aliás, uma das dúvidas mais recorrentes que os nossos amigos têm é sobre as ações que porventura estavam listadas na lista semanal de ações e que as estratégias não dispararam na semana. O que fazer com essas ações e com essas estratégias? Desprezá-las ou utilizá-las na semana seguinte? Todas essas informações eu vou passar nesse vídeo aqui. Peço que vocês fiquem até o final, se vocês já são clientes do canal Milhão, e quem não é cliente aproveita para conhecer mais detalhes a respeito desse novo serviço. Inclusive vamos passar algumas dicas importantes no decorrer do vídeo também. Bora lá então! Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 9 de março de 2023, e eu preparei alguns exemplos para elucidá-los a respeito do correto uso da lista semanal de ações, e também quero aproveitar para responder às dúvidas de alguns amigos que aderiram ao plano e que me questionaram a respeito desses pontos que eu vou comentar a partir de agora. Eu tenho ciência que muitos de vocês clientes não fizeram o curso do canal Milhão, então eu não sei na verdade o nível de conhecimento que vocês têm de análise gráfica, análise técnica e também de estratégia. Então o objetivo desse vídeo aqui, além de tirar as dúvidas postas, é também explicar os mecanismos que regem a nossa lista semanal de ações. Então eu peço por gentileza que vocês prestem atenção a partir de agora, que eu vou mostrar 2 estratégias de ponta comprada, 2 estratégias de ponta vendida, uma estratégia que disparou compra, uma estratégia que não disparou compra e na sequência uma estratégia que disparou venda a descoberto e outra estratégia que não disparou venda a descoberto. Antes da gente passar por esses 4 cases, eu quero explicar uma coisa para vocês. Um dos amigos fez o seguinte comentário para mim: das 5 ações que você recomendou compra, nenhuma disparou a estratégia. Isso é normal? Eu fiquei um tanto quanto frustrado na semana passada. A resposta que eu tenho para vocês é o seguinte: nós que trabalhamos com análise gráfica, com análise técnica e com swing trade, investimentos de curto e médio prazo, nós somos seguidores de tendência. Então, para a gente faturar na Bolsa de Valores, seguindo essa metodologia, nós temos que agir sobre uma tendência formada. Por exemplo, se vocês tiverem a curiosidade de puxar o gráfico lá para trás do Ibovespa, vocês vão perceber que hoje é quinta-feira. Na segunda-feira, o Ibovespa subiu. Na terça-feira, o Ibovespa caiu 0,5%. Ontem, que foi quarta-feira, o Ibovespa subiu 2%. Pergunto para vocês, qual a tendência do Ibovespa? Para mim está sem tendência, não tem tendência. Semanas nas quais o Ibovespa andará de lado, ou mesmo a ação que nós escolhemos andar de lado, é fato que nossa lucratividade será menor. Ou mesmo que a gente não vá nem entrar na operação. Isso é interessante que vocês tenham ciência, e eu encaro da seguinte forma: quando nós não entramos na operação, foi um livramento, porque evitou que nós estopássemos. A gente vai entrar sempre no conservadorismo da análise gráfica e técnica, inclusive em detrimento à lucratividade. A gente prefere proteger o capital do que se aventurar
na bolsa de valores e arriscar mais. Então, assim, quando a gente investe na renda variável, a gente sempre está medindo a relação entre risco e retorno. Quando o retorno compensa o risco, a gente vai entrar. Se não compensar, a gente não vai entrar, vai só assistir de fora, guardar o nosso dinheiro e entrar na hora certa. Vocês já viram aqueles surfistas na praia? Eles pegam todas as ondas? Não pegam, não é? Eles ficam lá no mar esperando a melhor onda para eles pegarem. Eles não pegam todas as ondas. A bolsa de valores é igualzinho o surfista na praia. A gente vai entrar na certeza. E muitas das vezes eles entram nas ondas e não são as melhores ondas, não é? A isso eu chamo de risco. Vai haver exceções nos quais, por exemplo, a estratégia vai ser disparada e nós seremos estopados? Sim, são minorias, mas isso também vai ocorrer porque ninguém tem bola de cristal na bolsa de valores. Aqui a gente está usando um método validado, porém não conhecemos o futuro. Ninguém tem bola de cristal. Se alguém quiser um dia vender uma bola de cristal para vocês na bolsa de valores, não comprem, desconfiem, tá? A gente vai se resumir a utilizar um método baseado numa ciência estudada, catalogada há mais de décadas. Há muitas décadas no caso da análise técnica e há 3 séculos com relação à análise gráfica. A análise gráfica ela vem de antes da existência da bolsa de valores. Não sei se vocês sabiam disso, mas os japoneses usavam a análise gráfica, os candlesticks, 300 anos atrás, nos idos de 1700, para negociar mercado futuro de arroz, dada a sazonalidade de clima no Japão. Beleza? Então, histórias à parte, a gente vai a partir desse momento mostrar o primeiro case para vocês, que é uma operação de compra em Vale 3, para essa semana aqui do dia 6 de março, que não disparou. Vamos dar uma olhada aqui. Frustrou muitas pessoas? A mim não frustrou. Eu me protegi, eu não entrei na operação. Então a gente pensava em entrar em 9h22 na segunda-feira. Segunda-feira foi esse dia aqui, ó. Segunda, terça, quarta e quinta. O que aconteceu? Não deu entrada. Não deu entrada e o preço caiu. Então, nós não entramos nessa operação. Aí um outro amigo perguntou o seguinte: se não der entrada em nenhuma das ações, por exemplo, ou der entrada em 2 ações e sobrarem 3 que não deu entrada, posso utilizar as estratégias para a semana seguinte? Via de regra, não. As estratégias têm prazo de validade igual ao medicamento. Não. Se tiver alguma possibilidade, eu vou manter o papel na lista seguinte, na lista da semana seguinte, tá? Então a resposta é não. Essa era mais uma dúvida que os clientes tinham com relação às listas semanais. Agora eu vou mostrar uma outra operação de ponta comprada que ocorreu aqui nesta linha vertical tracejada de cor branca, em São Martinho. Nós havíamos preconizado o seguinte aqui, que entraríamos em 26,63. O que aconteceu? Deu entrada no dia seguinte e a ação foi bater máxima lá no alvo 3. Então essa operação aqui não trouxe nenhum risco para nós, porque o nosso stop loss estava localizado entre a linha amarela e a linha pontilhada de cor laranja, e a gente foi lá em cima buscar o lucro nos preços alvo. Então, quando a gente fala de retorno, a gente está falando a diferença entre o preço alvo número 1, 2 e 3 frente à linha amarela, que é a nossa linha de entrada. O stop loss é o risco, ele está aqui embaixo, ó, porque vamos dizer o seguinte, que deu entrada na operação e o preço caiu por alguma questão de mercado que a gente desconhece, por exemplo, e aí se a gente não tivesse essa rede de proteção aqui, que é o stop loss em 25 e 29, pode ser que essa ação caísse e viesse até aqui, por exemplo, em 21. E aí, a gente ia ficar desesperado, não é? Porque a gente comprou em 26,63, o preço chegou em 21, em 19, 18, a gente ficou preso na ação, no prejuízo, e a gente não sabe o que fazer. O que vai acontecer? Vai depender muito do nosso perfil de investidor, do nosso momento financeiro, momento psicológico, e muitas das vezes, sabe o que acontece quando vai ficando para o médio e para o longo prazo? Você acaba vendendo no prejuízo porque você não aguenta mais ver aquela ação que só cai, sempre cai na sua carteira. Depois de 2, 3, 4 anos, você começa a pensar o seguinte: que tal ir para outra ação ou mesmo ir para a renda fixa? Você está, na verdade, frustrado. Então é para isso que serve a diferença entre a linha amarela contínua e a linha pontilhada de cor laranja. É o stop loss, é o risco de você estar
almejando um lucro maior que a taxa Selic, por exemplo, que te remunera um ano em 13,75% atualmente, né, falando aqui no mês de março de 2023. Esse vídeo aqui vai ficar gravado por muitos e muitos meses, né? Mas atualmente a taxa Selic é 13,65. A gente aqui foi buscar praticamente no alvo 3 meia taxa Selic em pouquíssimos dias, em 5, 6 pregões. Então é isso que nos conquista e nos cativa estarmos arriscando na renda variável em busca de um retorno maior, muito maior que a renda fixa. E isso a gente já provou por fatos e dados que compensa pra caramba, tanto é que todos os nossos resultados são cadastrados de acordo com a lei brasileira no site da CVM e reportados mês a mês. Tudo o que eu reporto na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários, porque eu sou analista de valores mobiliários, eu reporto nos relatórios mensais, seja lucro ou seja prejuízo. Eu sou obrigado a reportar lá a realidade nua e crua, sem enganar ninguém e principalmente sem enganar a legislação brasileira, tá bom? Então aqui eu coloquei 2 exemplos para vocês de ponta comprada, uma estratégia que disparou compra e uma estratégia anterior que não disparou compra, beleza? Agora a gente vai para o terceiro exemplo, que diz respeito a uma operação de venda a descoberto que não se concretizou. Por que ela não se concretizou? Porque o preço em nenhum momento chegou abaixo de 6,84, que seria o start de venda a descoberto na linha contínua de cor amarela. Eu ia buscar, na verdade, um mercado de queda com o preço-alvo número 1 na primeira linha branca, o 2 na segunda e o 3 na linha branca inferior. Não aconteceu, muito pelo contrário. O que aconteceu aqui? O preço reverteu para cima. Nós entramos na operação? Não, porque a gente ia entrar a partir de 6,84. E o preço nunca chegou abaixo de 6,84. Então a gente não entrou. Muito pelo contrário, o preço subiu. Vamos dizer o seguinte, numa condição hipotética. Vamos dizer que o preço tinha disparado a nossa entrada e depois subiu. Imagina só quem está vendido numa circunstância atual que o preço está 8,22 sem stop loss. O nosso stop loss, o nosso risco assumido era de 4,7%. Se você tivesse entrado nessa operação, porventura tivesse disparado abaixo da linha amarela, você estaria amargando aqui seguramente sem stop loss mais de 10% de prejuízo. E aí, hein? Mas, felizmente, a nossa estratégia é muito conservadora e não deu entrada na ponta vendida. A gente está fora do mercado aguardando. Essa estratégia aqui, entre aspas, falhou. Falhou porque a gente não entrou. Mas, na verdade, ela acertou porque não colocou o nosso capital em risco. A gente não entrou e, na verdade, o mercado foi para cima, levou o preço da ação para cima contra a nossa estratégia de venda a descoberto. Quando a gente opera vendido a descoberto, a gente aposta na queda do preço das ações. A gente vende aqui para comprar aqui embaixo. Então, a gente ganha no delta entre venda e compra. Tudo bem? É uma operação alugada, na verdade. Vamos para o quarto exemplo. O quarto exemplo é uma estratégia que deu certo na ponta vendida nas ações IRBR3 bem aqui atrás. Nós disparamos uma venda a partir da linha amarela, recentemente, na semana passada, abaixo de 21,29. O preço alcançou não somente o preço-alvo número 1, mas o preço-alvo número 2 e veio para baixo aqui, montando inclusive mínimas em 18,27. Foi muito rentável essa estratégia de venda a descoberto. Porém, ele já está subindo. Então, a gente tem que ficar esperto e quando a gente estiver lucrando assim, tipo mais de 5% no dia, ir subindo o stop loss na ponta comprada e ir descendo o stop loss na ponta vendida para você ir protegendo pelo menos parte do seu lucro. E aproveitando aqui, meus amigos, outra pergunta que me fizeram. Eu só tenho que entrar, apenas tenho que entrar na estratégia quando der o ponto de entrada? Por exemplo aqui, uma venda a descoberto a partir de 21,29? Respondo para você o seguinte, sim, sempre. Mas está caindo e já chegou em 21,39, 21,38 agora, 21,37 agora. Eu vou aproveitar e já vou vender a descoberto porque daí a minha lucratividade aumenta. Legal, o seu raciocínio está certo, mas você está fora da estratégia, porque eu estou dizendo o seguinte, está 21,37, 21,36, 21,35? Vamos esperar então de fato consolidar essa tendência de baixa e a gente entrar em cima da estratégia a partir de 21,29. Roberto, eu não consegui entrar vendido em 21,29 e acabei entrando em 21,20.
Tudo bem? Tudo bem, você está dentro da estratégia. Ah, mas a minha lucratividade vai ser menor. Não tem problema nenhum, o que importa é que você está lucrando. A Bolsa de Valores, eu costumo dizer o seguinte: se você não perder, já é um lucro. Por quê? É um dinheiro que a gente não está contando com ele. Na verdade, a maior parte do nosso dinheiro está na renda fixa. Aqui a gente está tentando uma lucratividade maior que a renda fixa, essa é a proposta, numa quantidade de dinheiro menor, que nós estamos aceitando assumir um risco num montante menor, um principal menor, porém a gente está querendo maximizar os ganhos muito além da renda fixa. Eu espero que eu tenha atingido o meu objetivo então, coloquei aqui 4 exemplos para vocês ficarem espertos com relação à nossa linguagem utilizada nas estratégias semanais, e eu espero que vocês lucrem bastante e permaneçam conosco por muito e muito tempo. Graças a Deus tem dado muito certo essas listas. Se não for para o lucro, pelo menos é para nos proteger e nos mostrar que a gente não tem que entrar em certas estratégias, mesmo elas montadinhas, prontinhas, baseadas numa ciência, às vezes não dispara, galera. E qual o problema de não disparar? Ah, eu vou frustrar porque essa semana aqui eu não investi na Bolsa de Valores. Pensa o seguinte, eu não perdi dinheiro na Bolsa de Valores, eu estou oxigenado, estou com meu dinheiro para eu pegar uma tendência de valorização tremenda ou mesmo uma tendência de queda tremenda para eu operar vendido a descoberto. Beleza? Passei o recado? Abraço a vocês então, tá? Tchau, tchau.